Graças a paz, igreja. Começamos mais um culto Legacy Jovem aqui nessa noite, neste sábado, para que nós possamos estar cultuando esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem cuidado de nós. Eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa, assistindo a esse culto, que você possa estar levando toda a sua expectativa em Deus nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra direcionada ao teu coração e que o Senhor vai fazer grandiosas coisas na sua vida, no seu lar, porque é onde a palavra do Senhor está, ali a mudança, ali a transformação. E eu, em nome de Jesus, venho para transmitir bênção sobre a tua casa, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu lar, entrando no teu lar nesse instante, que você comece a ser impactado pela presença do Espírito de Deus, que a unção que está neste lugar comece a invadir tua sala, comece a invadir o local onde você está assistindo esse culto. Eu tenho convicção que Deus já está neste lugar. Eu creio que Deus está na tua casa, porque não, ainda que não estejamos juntos corporalmente, mas em espírito estamos adorando esse Deus. Que nessa noite o Senhor possa impactar a sua vida. Que nessa noite Deus possa te chamar, te despertar para algo novo nele. Eu convido a igreja a começar a adorar ao Senhor onde você está. Que você comece a salmodiar, trazer uma canção nova, fazer algo diferente para Deus nessa noite. Seja espontâneo, seja algo só entre você e Deus. Deus quer algo novo da tua igreja. Deus está despertando a igreja para algo novo. E nós juntos aqui nessa noite vamos cultuar ao Senhor. Vamos falar ao Pai. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, eu te peço, aonde, Senhor, ó Deus, esse culto está entrando, ó Senhor, que seja, Senhor Deus, tocado essa alma, Senhor. Senhor, se tem algum demônio, Deus, alguma artimanha de Satanás impedindo, Senhor Deus, essa mente de ser cativa ao Senhor, eu agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, eu proclamo o teu reino, Senhor, não somente aqui, Senhor, mas nessa casa na qual nós estamos adentrando nesse instante, Pai. Pai, eu te peço, Senhor Deus, anjos, ó Senhor, ao nosso redor, ao meu lado, ao lado desse irmão que está assistindo agora, Senhor, guardando, Senhor Deus, de toda a artimanha de Satanás, ó Pai. Que nesse instante, Senhor Deus, comece a cobrir, Senhor Deus, a tua presença, Pai, neste lar, Pai. Que comece a fluir, Senhor Deus, algo sobrenatural neste lar, Senhor. Oh, recendere candararache, arararachere canderere. Ó Deus, só podemos dar aquilo que temos. Eu tenho da tua presença, Senhor. Enche este lar agora em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor. Deus, se tem alguém enfermo, Senhor, me assistindo, levanta-te e anda agora em nome de Jesus. Seja curado pelo poder de Jesus Cristo, no nome que é sobre todo nome. Comece a receber a cura agora em nome de Jesus. Oh Deus, Santo Deus, começa a despertar, Senhor Deus, fome e sede da tua presença, Pai. Começa, Senhor Deus, a despertar, Senhor Deus, fome e sede da tua presença, Deus. Ah, sim, Deus, sim, Deus. Nossa, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor Deus, profetizando, Senhor, mais uma vida para o Senhor, Pai. Estamos proclamando, Senhor Deus, esse lar para o Senhor, Deus. Nós estabelecemos, Senhor Deus, o teu reino, Pai, em mais um lar, Pai, da onde a tua palavra está entrando nesse instante, ó Deus. Se você está sentindo enfermo, dores, cansaço, eu repreendo agora em nome de Jesus. Se você está com a alma abatida, cansada, triste, que o Espírito Santo Consolador te toque nesse instante.
Ora, checando reba, chuviere, cando raba, xanalararai. Assim, Deus. Começa, Senhor Deus. Sim, Deus, agora, Pai. Estamos, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, o cativeiro, Senhor Deus, os cativos, ó Pai. Sim, Senhor. Derrama, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, nesse lar, Pai. Derrama, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, nesse lar, Pai, em nome de Jesus. Enche, Senhor Deus, com alegria, Senhor Deus, e o paz, ó Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Nós louvamos o Teu santo, santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Seja tocado, igreja, aí onde você está, em nome de Jesus. E vamos junto cultuar ao Senhor. Vamos junto cultuar o Senhor com as nossas forças, porque o inimigo não pode parar, não pode calar um adorador. E eu sei que você é um adorador. Ei, o Senhor te chama pelo nome, igreja. Aonde você está, o Senhor te chama pelo seu nome. É para você adorar o Senhor, porque Ele sabe onde você está. Ele sabe as suas necessidades, dos teus problemas. Louve, louve, não há meias circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Receba adoração, receba a presença do Senhor em nome de Jesus. Comece a adorá-lo. Comece a adorá-lo. Comece a falar palavras de amor para Ele. Dê liberdade para o Espírito Santo. Você tem liberdade entre nós, Espírito Santo. Comece a encher essa casa. Comece a encher esse ambiente. Comece, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Começa, Senhor, a aumentar. Começa a aumentar a nossa fome, a nossa sede, Espírito Santo. Começa a aumentar. Nós estamos colocando lenha na fogueira. Aumenta a nossa fome, a nossa sede. Aumenta a nossa fome, a nossa sede. Nós queremos mais. Nós queremos mais.
fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa comigo, casa comigo. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Receba, Senhor. Essa é a nossa adoração. Nós não temos nada para te entregar. Nós não temos nada para te entregar. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas Uma fome, uma sede. Declare uma isso. fome, uma sede. declare isso de todo o seu coração. Eu não trouxe nada pra mesa. Entregue o seu amor a Ele. Eu não trouxe nada pra mesa. Nós te chamamos Santo Jesus. Fome, uma sede, uma É a única fome, coisa que uma nós temos para te sede. entregar, Jesus, é o nosso amor. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Sim, Jesus. Apenas uma fome, uma sede. Aumenta uma a nossa fome. uma sede. Aumenta a nossa sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Sim. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma Eu sede. nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém Como eu olho pra ti, e como eu eu quero. quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Casa
por ti. Nós ansiamos por ti, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja desse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar este
neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. E faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce, e faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce, e faz a terra tremer com seus pés, e faz a terra tremer, e faz a terra tremer, e rasga os céus e desce. E Maranata, a hora vem, e Maranata, a hora vem, e Maranata, a hora vem, e rasga os céus e desce. E Maranata, a hora vem, e Maranata, a hora vem, e Maranata, a hora vem, e rasga os céus. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Abra os céus e desce, Senhor Deus. Que nós, ó Senhor Deus, seja, Senhor Deus, a tua morada favorita, Senhor. Que nós, ó Senhor Deus, possamos, ó Senhor Deus, sempre estar, Senhor, ó Deus, com os nossos corações, ó Senhor Deus, aberto, Pai, para a tua palavra, Senhor. Com os nossos desejos, Senhor Deus, sempre voltados, Senhor Deus, ao teu querer, Papai. Senhor Deus, que nós, ó Senhor Deus, não acostumamos, ó Senhor Deus, com a tua presença, Pai. Mas o desejo, Senhor Deus, de estar com o Senhor, Pai, seja constante todos os dias, ó Pai. Que o desejo, Senhor Deus, da tua presença, Senhor Deus, aumente cada dia mais, ó Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Nós agradecemos, ó Senhor Deus, pela tua infinita misericórdia e graça, Pai. Que em nome de Jesus, ó Senhor Deus.
Possamos, ó Senhor, ó Deus, cada vez mais, ó Senhor Deus, entoar louvores a Ti, Senhor. Com um coração grato, Senhor. Tudo, Senhor Deus, em ações de graças a Ti, Senhor. Porque nós adoramos o Senhor, adoramos a Tua presença, Pai. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu passei ali e eu vi que a Dona Alba, lá de Belo Horizonte, está assistindo nós. Dona Alba, é um prazer, foi um prazer estar com a senhora, é um prazer ver que a senhora está praticamente todos os cultos, né, conosco. A Fernanda Ferreira, o Henrique, a Naila está ali toda apaixonada, vendo o maridão dela ali. É uma graça, é a graça de Deus ver jovens, ver pessoas como vocês, sedentas pela presença de Deus. E essa disposição dos irmãos de estarmos cultuando junto. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, amados? Gostaria de compartilhar a palavra de Deus, que encontra assim a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Uma mensagem breve, mas que tocou muito ao meu coração, que Deus tem falado muito ao meu coração ao longo da semana, e que abre os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos viver de uma forma diferente da que nós estamos vivendo nesse tempo, de muitas teologias, de muitas lutas, e que nós possamos mergulhar nessa palavra, amém? Gostaria de dar os recados rapidamente antes disso, de mais nada. Nós estamos permanecendo a igreja aberta todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 6 horas da tarde, ininterruptos. Nós estamos sempre aqui. Eu estou aqui, o pastor Nilson, o meu filho, o Tiago, também está aqui. Se precisar que nós... Você vai estar aqui essa semana, Tiago? Tiago está quase voando. O menino está jejuando e orando aqui todos os dias. O menino está... bênção de Deus. E nós estamos aqui à disposição. Se você aí na sua casa estiver pensando em alguma dificuldade, alguma necessidade, precisar de uma oração, seja o que for, nós como igreja, como irmãos, estamos à disposição. Deixo aqui um abraço do nosso pastor Nilson, da pastora Tula, aos irmãos, e da minha esposa, a pastora Kátia também, que hoje está cuidando do meu filho. Hoje ele acordou meio bravo, hoje ele está, então ela acabou ficando em casa, não pôde estar aqui conosco. E sobre dízimos e as ofertas, alguns irmãos estão perguntando. Temos à disposição a conta corrente no Banco do Bradesco. Quem necessitar e quiser, passa um WhatsApp para o celular da igreja, que nós passamos os números para os irmãos. Nós, se necessitar, o irmão que quiser que busque até a sua casa, porque não está podendo ir, nós vamos até a sua casa também. Nós passamos cartão de crédito, tudo para que você continue na fidelidade do seu dízimo e nas suas ofertas com o Senhor. Amém, amados? Vamos à palavra de Deus, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, saber, Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem na qual o Senhor tem falado com o meu coração sobre reinarão em vida. Nós estamos vivendo num tempo de que, ao mesmo tempo que você vê pessoas pregando sua prosperidade, pessoas pregando que o Evangelho traz bênçãos materiais, ao mesmo tempo nós também vemos outras pessoas pregando que não é assim, que isso é somente uma teologia, que para ganhar almas é o Evangelho barato, a graça barata. E o Senhor me disse nesse versículo que reinarão em vida. Ele trouxe algo no meu coração que nós temos algo diferente. O Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário por algo a mais para as nossas vidas. Mas só que para isso eu gostaria de começarmos, que nós podemos entender como que foi que Deus nos criou, com qual objetivo e como nós chegamos aqui.
para que nós pudéssemos estar reinando em vida. Se você abrir a tua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículos 26, e também o versículo 28, eu vou ler bastante a palavra de Deus hoje, a Bíblia, né, porque ela não deixa dúvidas, ela é clara e muito mais eficaz do que qualquer palavra que eu digo, amém? A palavra de Deus em Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Como vocês podem perceber, irmãos, dentro de dois versículos tão próximos um do outro, praticamente as mesmas palavras o Senhor usou: dominem e sujeitai-os. E todos ele fala sobre os peixes, sobre os mares, sobre todos os animais, e isso era o propósito de Deus quando ele fez Adão para a terra. Quando você vai no original, o sujeitar, que se diz no versículo 26, é kabash, que quer dizer subjugar, dominar, forçar, manter dominado. Já no versículo 28, quando ele fala assim, dominar, ele está no radar, que quer dizer governar, ter o domínio, dominar ou submeter. Deus, quando ele criou o homem, ele queria que o homem fosse o rei daquele lugar. Ele seria aquele que governaria todas as coisas, todos os bichos, toda a terra. Você pode ver que a palavra diz que Adão colocou o nome em todos os animais. Foi Adão que nomeou todas as plantas, tudo que havia, era ali Adão que fazia, porque era para fazer sim, segundo a vontade dele. Deus deu essa ordem para ele: vai, namore bastante com Eva, mas só que você também tem essa responsabilidade de reinar. Tudo será debaixo do seu domínio, debaixo do seu sujeitar-vos a você. Em Salmos, capítulo 8, versículo 4, diz assim: pergunto, que é o homem para que eles te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizestes um pouco menor do que o ser celestial, e coroaste de glória e de honra. Tu o fizestes para dominar as obras de tuas mãos, sobre os teus pés tudo o pusestes. Quando você vai ver esse mesmo capítulo, esse mesmo versículo, na Almeida atualizada, ela diz assim: o fez menor do que Deus. Ele estava dizendo assim: Deus criou o homem à sua imagem e à tua semelhança, para que ele, submisso à vontade de Deus, pudesse reinar na terra, para que ele pudesse ser como um Deus, entre aspas, sobre todo reino natural, abaixo, e a submissão do Pai, que seria o dominador sobre todo o reino espiritual. Adão, ele foi feito para reinar. Ele foi feito para ser o homem abaixo de Deus, aquele que teria autoridade para fazer as coisas. Como eu disse, ele foi feito para dominar. Em Salmos 115, versículo 16, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Você consegue entender, irmãos? Deus criou o homem. Amado, você pode abaixar um pouquinho o ar-condicionado, em nome de Jesus? E eu acho que desligar a máquina de fumaça, que senão vai aparecer o céu aqui, né, amados? Então ele criou o homem com o intuito do quê? De fazer aquilo que estava no seu coração. Ele já fez o homem o amando. Ele queria já assim dar uma autoridade para Deus, para o homem. Ele queria deixar assim, ó: eu sou o Deus do céu, de toda a região celestial, mas o homem, a minha criatura, aquele que eu fiz, a minha imagem e a minha semelhança. Esse reinará, dominará sobre toda
a terra. Essa era a vontade de Deus. Na qual ele colocou somente aquele que ele disse assim: sobre todas as coisas comei e façai-vos, só não comei da árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim Deus o fez. Deus o vinha somente na viração do dia para falar com Adão. Eles tinham uma comunhão, havia um recíproco respeito. Então foi assim que Deus o fez. Deus criou o homem para reinar. Mas só que aí entrou o pecado. Como nós estamos cansados de saber, a serpente, a mais sagaz dos animais, conseguiu enganar Eva, na qual fez com que ela comesse dessa fruta do bem e do mal, e ela levou até Adão, que também comeu. Então, nesse instante, entra o pecado no reino do homem. Quando entra o pecado, 3 coisas acontecem com Adão. Primeiro, no entrar o pecado, entra a morte. Então começa a morte física. Adão não morreria, mas só que quando entrou o pecado, então o nosso corpo físico começa a morrer, nós começamos a falecer. Entrou a morte espiritual. Naquele instante o homem tinha sido rompido a relação de Deus e o homem, o teu espírito havia morrido para Deus. E também veio a morte eterna, para aqueles que nos últimos dias, para qual não estivesse dentro do plano, porque entenda, Deus mesmo, já sabendo o que aconteceria, Deus já tinha um plano em Cristo para mim e para você. Então nessa morte eterna, no plano de Deus, Ele já sabia. Para aqueles que não atendessem aquele plano da salvação, na qual Ele estaria para fazer, estaria condenado para uma morte eterna, ao inferno, na qual é destinado para os demônios e Satanás e seus demônios. Ali estaria também os homens, na qual não fizesse parte desse plano celestial. Quando eu digo que nós passamos a ser escravos, então nós passamos também a ser escravos do pecado. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, a palavra de Deus nos diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, ou os outros também. Então quando entrou o pecado, Adão e Eva, nós viramos escravos do pecado. Não entrou somente a morte, então nós começamos a virar escravos. Nós éramos dominados pelos demônios de Satanás. Eles tinham sobre nós uma dívida, nós tínhamos uma dívida com o demônio. E nós também perdemos o domínio da terra para Satanás. Quando você abre a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, ali está falando da tentação de Jesus, quando ele é levado ao deserto. Satanás leva a Jesus e fala assim, e levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ele me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. O diabo estava mentindo? Não, ele não estava mentindo. O homem, quando ele aceitou aquele fruto, ele fez como o filho de Isaac, que trocou com Jacó. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Assim fez Adão com Satanás. Quando ele aceitou o pecado, ele, em troco daquele momento, ele trocou todo o reino da terra, na qual o Senhor tinha feito para ele. Ele perdeu todo o domínio. Então agora ele é escravo. Ele está condenado por uma morte física, espiritual e eterna. E ele perde o domínio de toda a terra. Você consegue entender que aí fugiu dos planos de Deus?
Você consegue entender que aí fugiu dos planos, daquilo que Deus tinha preparado para mim e para você? Feitos imagem e semelhança de Deus para reinar, agora somos escravos do pecado. Mas só que agora começa a melhor parte. Agora entra aquilo que eu falo, a versão 2.0 do homem. Agora entra o plano do Senhor sobre a minha vida e a sua vida. Porque o Senhor, Ele na sua onisciência, Ele sabia de todas as coisas. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entenda aqui que a palavra está falando que Deus tinha um Filho, Jesus Cristo. E Ele, no seu plano de salvação, Ele entregou o teu Filho para salvar o mundo. Mas só que Ele não está falando do mundo material, porque senão Jesus teria aceito nesse instante que o diabo o tentou, oferecendo o reino desse mundo para Ele. Não, o plano de Deus era muito maior. O mundo na qual a palavra está dizendo, sou eu e você, são pessoas que o Senhor fez com amor, e Deus nos amou de tal forma que deu seu único Filho por mim e por você. Porque o Senhor não estava preocupado com as coisas que se fizeram, que as coisas que tinham sido criadas. Ele estava preocupado com a sua criação, aquilo que Ele tinha feito, a sua imagem e semelhança, aquilo que Ele olhou e amou. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então o Filho unigênito de Deus, Jesus veio, Ele não usurpou ser como Deus, Ele em forma de homem corruptível, Ele foi justo, para que Ele pudesse nos comprar, fazer o plano da redenção sobre mim e você, porque se nós éramos escravos, nós tínhamos um preço perante o diabo e Satanás, e esse preço era o sangue de um cordeiro inocente a se falar, somente um poderia ser, que era Jesus. E Ele foi calado até a cruz, a morte o levou. Então Ele vai e vence a morte, Ele compra nossos pecados, Ele compra a nossa dívida. Em Colossenses capítulo 2, 14 e 15 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sabe, na cruz, Jesus, quando Ele falou assim, está consumado, Ele não somente pagou as minhas dívidas e as suas dívidas de pecado, que nos levaria para uma morte eterna, mas também Ele pegou e tirou Satanás do seu trono, e o humilhou, e o reduziu a nada. Então Satanás, nesse instante da cruz, ele já não está mais numa posição de quem está ao trono, reinando mais esse mundo. Apesar que se diz que o mundo jaz do maligno, o maligno já não está mais numa posição de autoridade, porque Jesus agora vai na morte da cruz, paga o meu preço, um preço de sangue, destrona Satanás. Ei, glória ao Senhor. E Ele recebe o nome que está acima de todo nome. Ele recebe autoridade. As chaves da morte estão com o Senhor. Agora Ele tem toda a autoridade. Então na ascensão no terceiro dia Ele vai com o Pai.
E a palavra vem nos dizer que quando Ele ressuscitou, Ele foi o primeiro. Porque entenda, meus irmãos, que quando Ele ressuscitou, nós também fomos ressuscitados nele. A morte espiritual que tinha havido em Adão, agora já não há mais em nós. Se nós, outrora, nós éramos mortos espiritualmente, agora nós ressuscitamos com Cristo e novamente vivemos. Novamente nós temos vida. E a palavra vai nos dizer que agora nós, a igreja, está assentada à destra de Deus Pai. Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo, na qual está sentada à destra do Pai, nas regiões celestiais. Você consegue entender, meu irmão, a minha posição e a tua posição? Talvez você está dizendo, Daniel, mas o que é o homem 2.0, Daniel, o que você disse? Qual é a versão do homem 2.0? Se eu e você formos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, a palavra diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vos preparai-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei de outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amados, aqui é algo que o Senhor está nos falando, que se você for na Almeida Revista Atualizada, ela está numa versão muito mais próxima do original, na qual os homens não conseguiram traduzir. Na hora que ele fala assim: aonde eu estiver, estarei vós também. No correto é aonde eu estou, estarás vós também. Entenda que aqui o Senhor já tinha sido traído, Ele ia ser morto, Ele estava falando do que ia de acontecer. Então Ele está falando assim: eu vou para o Pai, na casa de meu Pai. Entenda que na casa é uma casa, porque no costume judaico, o pai tinha uma casa e o seu terreno era grande, então ele fazia várias moradas para os seus filhos. Mas só que a gente entende que Jesus era o seu único filho, o filho unigênito do Pai. Mas só que ele fala assim: eu vou fazer morada para vocês, eu vou achar um lugar perto do meu Pai. E ele aqui não está falando de lugar, ele está falando de posição, porque aonde eu estou, estarás você também. Mas se ele estava naquele instante conversando com os discípulos, por que ele falaria onde eu estou e não onde nós vamos estar? É onde eu estou. Ele está falando de posição. Sabe, irmãos, o que ele está dizendo? Ele está falando assim: eu vou para o Pai, para conquistar para vocês a posição de filhos. Em João capítulo 20, versículo 17, logo após Jesus ter sido ressurreto, ali há uma conversa de Jesus, o próprio Jesus falando com Maria. Ali fala-se assim: recomendou-lhe Jesus: não tenhas medo, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Agora já não está falando mais com discípulos. Aqui, a partir da sua morte, ele já está falando com os meus irmãos. Amados, se antes Deus deu toda a autoridade, o domínio na terra para a sua imagem e semelhança, agora Jesus está fazendo algo muito maior. Agora Jesus está entregando a autoridade e o domínio na terra para os seus irmãos. Agora já não é mais para aqueles que é imagem e semelhança de Deus, agora é para aqueles que é filho. Ele destronou Satanás, Ele rasgou as nossas dívidas, e agora Ele está trazendo uma nova autoridade para mim e para você, filhos. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 3 diz assim: e Ele nos libertou dos impérios das trevas, e nos transportou para o reino de filhos do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Apocalipse 1, capítulo 5, versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Pai Deus. A Ele a glória e o domínio por todos os séculos. Amém. Agora já Jesus não é mais o unigênito, agora Ele é o primogênito. Agora nós temos um irmão mais velho. Agora nós temos o nosso advogado. E nós temos o nosso irmão. Em Romanos 8,14 diz assim: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entenda, amados, não somos todos irmãos. A palavra está dizendo que somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E só tem o Espírito de Deus aquele que creu no Senhor Jesus e entregou a sua vida para o teu senhorio. Porque Jesus falou assim: convém que eu vá para o Pai e vos envio o Espírito Santo. Ei, amados, eu dou uma pausa aqui para dizer para você, irmão que está me ouvindo, você que nunca aceitou Jesus na sua vida, você que nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus Cristo, que salva, transforma, liberta, que te leva de um patamar de escravidão, de domínio, para o patamar de filho e rei. Você que está aí sucumbindo numa angústia, numa tristeza, você que está buscando em meias lascívias as coisas do mundo, uma alegria, uma paz, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqueles que te chamam para falar: venha ser meu filho, venha ser minha noiva, venha ser o meu irmão, venha sentar à destra do Pai. Sabe, amados, é tempo de nós vermos essa posição que nós temos. Mas talvez você esteja se perguntando: Daniel, mas você falou que ia falar sobre reinando em vida. Até agora você está falando de autoridade, sobre o plano de que Deus sobre a sua vida e a minha vida. Amados, vejamos a oração de Jesus em João, capítulo 17. Eu vou abrir também. João 17, versículo 14, ele diz assim, Jesus, a oração sacerdotal de Jesus fala assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são deste mundo, como também eu não sou. Não lhe peço que vos tire do mundo, e sim que os guarde de todo mal. E se o plano de Jesus fosse apenas nos salvar e trazer a palavra, assim que nós aceitássemos Jesus e subisse celestialmente ao trono com Ele, imediatamente nós morreríamos. Mas vejamos que Jesus está falando assim: Pai, não peço que o tires do mundo, mas livrai-vos do mal. Ele estava entregando a nós uma responsabilidade. Ele está falando assim: como você está à destra do Pai, você vai tomar o domínio na qual você entregou. Eu venci o inimigo. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando assim: você vai permanecer no mundo, você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, você vai vencer, porque eu já venci. É uma batalha ganha. Mas o Senhor quer que eu e você reine neste mundo. Deus quer que nós tomamos de volta aquilo que era nosso. Era o plano original de Deus. Mas agora não mais como imagem e semelhança, mas como filhos.
Em João capítulo 15, versículo 7, diz assim: se permanecei-vos em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se vocês permanecerem em mim, entenda aqui a condição que nós temos para que nós possamos reinar com autoridade. Entenda aqui a condição que nós temos que ter para que a autoridade que nos foi nos dada prevaleça. Ele vai se permanecer-vos em mim. Então, se você aceitou Jesus, você está nele, porque agora você é o corpo de Cristo. Porém, há uma segunda condição, que é: e as minhas palavras permanecerem em vós. Ei, quem tem a autoridade na qual o Senhor designou a você, as palavras dele têm que permanecer em vós. Ei, é comer o livrinho todos os dias. É buscar a face do Senhor todos os dias. Porque aquilo que você ouve, você leva para o teu coração, e aquilo se torna fé. Então você conhecerás a verdade vos libertará. Libertará do que? Desse cativo espiritual que nós estamos vivendo. Quem olha para nós, igreja, e diz que nós somos reis, quem olha para nós e dizemos que nós temos uma autoridade tão grande a ponto de dizer: tudo que pedires ao Pai vos será dado. Quando nós temos a palavra do Senhor em nós, e nós entendemos que Jesus Cristo é a cabeça, e nós estamos aqui como o corpo de Cristo para reinar em terra, e que a autoridade do nome do Senhor está sobre nós, Ele nos deu. Então nós começamos a compreender que a cabeça, que é Jesus, e as suas palavras nos dão as direções. Então nós começamos a usufruir dessa autoridade como igreja. Eu nessa noite gostaria de compartilhar com os irmãos o que temos que entender para reinar em vida. O primeiro ponto que temos que entender para reinarmos em vida é que só entra na presença de um rei quem tem autorização. Quem tem autorização. Ei, amados, o inimigo está pisoteando em nossas vidas. Ele está entrando em nossas casas. Ele está entrando no nosso lar, no nosso trabalho. Ele está ridicularizando o teu povo, a nossa mente, porque nós estamos dando brecha para o inimigo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios e falando novas línguas. Em meu nome, ele está falando da autoridades que eu vos te dei, você vai expelir os demônios. Entenda que na presença do rei não entra qualquer um. Você vê na palavra de Deus Esther, mulher do rei Assuero, mesmo sendo casada com ele, para entrar na presença do rei, ela pediu: ei, todo o povo jejue e ore por 3 dias, porque eu vou entrar na presença do rei. Quem entra na presença do rei sem autorização, sem permissão, é morte. Então, porque demônio está entrando na minha presença e na tua presença, na tua casa? Ei, usa essa boca de autoridade e põe demônio para fugir. Sabe aquele parente seu que está no mundo das drogas? Fala: demônio, eu não aceito que você toque. Sai em nome de Jesus. Sabe essa enfermidade que não te pertence? Tu és rei, em nome de Jesus. Sai. Porque você está dando autorização para quem não tem liberdade na sua vida.
pode ser Faraó, pode ser quem for, na presença do rei não entra. E quando há autoridade, você pode ver na palavra de Deus. José, ele foi no Egito, e quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele é levado a ser o segundo de todo o Egito. Então o Faraó falou assim, José, você vai fazer tudo aqui no meu lugar. Você pode falar e desfazer o que você quiser, porque eu estou te dando autoridade. Então José começa a administrar o Egito. Aí então vem algumas pessoas até Faraó e falam assim, Faraó, nós estamos precisando de mantimento. Faraó falou assim, vai falar com José, porque ele está com autoridade. Entende que aquele que te dá autoridade não vai retirar a autoridade que está sobre você. Entende que aquelas pessoas que entraram na presença de Faraó para pedir mantimento, era alguém que tinha algum cargo, alguma autoridade, mas só que ainda assim não estava a ponto de tirar a autoridade de José. Ele fala, volte e fale com José. E assim somos nós estamos à destra de Deus Pai, e toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, no céu, na terra e de tudo que há debaixo da terra, e diante desse nome todo joelho se dobrará e confessará que só o Senhor é o Senhor. E essa autoridade foi dada pela cabeça para o seu corpo, que é a igreja, que sou eu e você. Ei, tem demônio colocando palavras na sua mente, falando assim que você não é filho. Lembra na tentação de Jesus, ele chega para Jesus e fala assim, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, até quando você vai deixar o inimigo ficar andando do seu lado? Você vê, quando Jesus está falando com Pedro, Pedro tenta ir contra aquilo que Jesus está falando. No mesmo momento, Jesus fala, arreda-te daqui, Satanás. Não é que ele estava em Pedro, mas ele estava influenciando os pensamentos de Pedro. Entenda, o diabo quer tirar você do propósito. Ele quer tirar a sua autoridade de rei. Ele quer achar que não há mais, que Jesus não pagou a sua dívida, que você ainda é um pecador, que você ainda é escravo do pecado. Tira da tua presença esse mal, mas fale com autoridade. Percebeu que algo está indo de encontro com a palavra de Deus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso ir onde a Bíblia diz que eu posso ir. Então, se está indo de encontro com isso, sai, Satanás, em nome de Jesus. Eu sou igreja, eu estou aqui para reinar como filho do Altíssimo. Está entendendo, igreja? Diz amém. Não ouvi. Amém? Ouvi um aqui, glória a Deus. Só entra na presença do rei quem não tem autorização, igreja. Para de deixar o inimigo tocar nas suas finanças. Sabe o que o inimigo faz? Fala assim, não dá dízimo na igreja não. É para levar para o pastor. Olha aquilo que o pastor tem. Isso é obra de Satanás querendo te enganar, igreja. Acorda. Ei, o Senhor quer dar. Você acha que Deus precisa de ouro e prata? Glórias ao Senhor. Segundo ponto que nós temos que entender para reinarmos em vida, é entender que para reinar tem que ter imparcialidade. O rei não puxa somente para você, ainda bem um rei que é governado como o Senhor é. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, diz assim: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, a qual deseja que todos os homens sejam salvos
e chegue à plenitude, ao pleno conhecimento da verdade. É esse Deus que reina no mundo celestial. E a nossa oração diz assim: que seja feito na terra como é no céu. Então o reino dos céus será igual da terra, será igual nos céus. E eu, como filho, reino com a mente de Cristo e com a palavra de Deus. Então não há acepção de pessoas no meu reino. Não há rico, não é pobre. Aqui dentro são todos iguais, todos necessitando da mesma libertação, da mesma liberdade. Não há bonito nem feio. Não há cor. Não há partido político, não há time de futebol. Aqui nós somos todos iguais. Família sendo dividida por opiniões. A palavra diz assim que não digas que você foi tentado por Deus, porque Deus não deixa se tentar, porque Ele não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelaquela que nós somos, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho. Há divisões e um reino subdividido não subsistirá. Nós temos que andar em unidade. Reine de igual modo. As pessoas dizem assim: ei, se Deus existe, porque há tanto mal pelo mundo? Porque há tantas mortes? Sabe por quê, igreja? Porque Deus deu autoridade e o reinado dessa terra para mim e para você, e nós estamos calados. Nós estamos dividindo pessoas conforme o que nós achamos, sendo que o Senhor está dizendo assim: ore pelos teus inimigos, perdoa aqueles que te fizeram mal. Se pediram para você andar 1 milha de 2. Como tem sido o nosso reinar aqui na terra? Estamos esperando pelos outros, sendo que o rei sou eu. Não, eu sou espiritual, aleluia. É só quando Jesus voltar e eu vou estar com o Senhor. Gente, se você não ama o seu irmão que está do seu lado, como pode dizer que ama o Senhor que você não conhece e não vê? Ora, checandarabachuri canto recambas. Como tem sido o nosso governo aqui na terra? Eu fico imaginando Adão, que foi posto para reinar sobre a terra. Ele não tinha nenhuma roupinha. E as pessoas hoje em dia estão preocupadas em construir uma roupa bonita, ter um carro bonito, uma casa grande. Adão não tinha nada disso e estava reinando. Porque reinar não tem a ver com o que você tem, mas como você governa as coisas. Amados, tem muita gente que não tem nada, mas é muito mais feliz do que pessoas que têm tudo. Conhecer Jesus, conhecer o propósito da vida, entender que as coisas simples da vida estão somente na presença de Deus. E isso é reinar. É aquele que a Bíblia fala assim: aquele que vê, trazendo as palavras atuais, aquele que vê o seu irmão passando necessidade, precisando de alguma coisa e não fez nada, como pode dizer que há Deus nessa pessoa? Deus quer que nós estendemos as nossas mãos. Em Atos dos Apóstolos diz que as pessoas começaram a vender as propriedades que tinham e levavam aos pés dos apóstolos para que eles dessem de acordo com a necessidade de cada um. E isso é reinar, igreja. O Senhor nos ensina para que não junte as coisas onde a traça pega, onde o ferrugem rói, onde o ladrão rouba. Junte as coisas no céu, deposite as coisas no céu. É o que você tem no céu, representa o que você vai ser na terra. É posição, não lugar. Pessoas lutando por quem fala mais bonito, gente brigando na igreja por ministério, falando mal do seu pastor, caluniando porque quer posição. Ei, vai dar as coisas aos pobres, aos necessitados, busca visitar os enfermos, vai na cadeia ver quem está lá preso, porque isso fizeste ao teu Senhor. Porque naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expeli os demônios,
fiz grandiosas coisas no teu nome. O Senhor fala assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Porque você não está reinando na terra como deveria ser. É com a igualdade. O reino de Deus não há acepção, não há diferença. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que o amor dele alcance todas as pessoas. E isso precisa de um ativismo da igreja, porque a fé sem obra ela é morta. Oh. Terceiro ponto que temos que entender para que podemos reinar aqui na terra é que um rei, igreja, faz decretos. Aquilo que um rei fala, ele não volta atrás. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque um rei falou assim para a afilhada dele: o que você me pediu eu te dou. A menina falou assim: eu quero a cabeça de João Batista. Ele não podia voltar atrás. Daniel, sabe por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele tinha falado algo, quem orasse, Daniel orou, e ele não pôde revogar a sua sentença, e com o coração ele falou assim: Daniel, eu espero que o Deus que você serve te guarde, porque o rei queria voltar atrás, mas só que ele não podia. Um rei tem palavras, é aquilo que Jesus falou assim, que seja o seu sim, sim, e o seu não, não, é decretos, não volta atrás. Já estou encerrando, igreja. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: a morte e a vida está no poder da língua. Repete comigo aí, Graça. Da língua. Fala da língua, da língua. Da língua. Eita. Fala da língua aí, Master Splinter. Da língua. Você tem que sair no vídeo, mano. Passa aqui pra gente dar uma moça. Dá um salve ali pro Brasil. Tem a dona Alba lá de Minas Gerais, tá ali, ó. Hã? Você tem que ver esse menino. Bênção de Deus. O menino mais lindo que tem aqui em Promissão. Palavra de vida, irmão. É fé. Hã? Viu? Isso que é reinar, decreto. Então, Provérbios 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. A igreja, o que tem saído da sua boca? Como você tem usado a autoridade que Deus te deu? Para a vida ou para a morte? Como tem sido? Tiago, cadê Tiago? Nossa, não, Tiago. Tiago achou, eu estou aqui. Vou achar. Tiago. Glória a Deus. Tiago 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar os vossos prazeres. As pessoas estão usando a língua somente para você e para si mesmo. A pessoa só fala palavras de bênção, às vezes ainda quando é para si mesmo. Eles usam a tua boca para profetizar coisas de vida. O Senhor colocou Ezequiel no monte de um vale de ossos secos, falou assim: Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Ele falou: Senhor, tu sabes. Então profetiza, filho do homem. Poder da palavra. Se vós estiveres em mim e a minha palavra permaneceres em vós, pedir o que vos quiseres e vos será dado. Usa a tua palavra, sua boca para falar a palavra de Deus. Aí quando você falar a palavra de Deus, você vai estar trazendo vida. Lucas, melhor dizendo, capítulo 9, versículo 52 em diante, diz assim: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada.
mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabes de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E os discípulos acharam que ele estava bonzão, achando que ele podia trazer palavras de morte para as pessoas. Jesus falou assim: eu não vim para matar, eu vim para trazer vida. Sabe, igreja, nós não vivemos mais pelas vistas, mas pela fé. Então começa a trazer palavras de bênção. Sabe, essas circunstâncias que nós estamos vivendo, essa pandemia vai passar e o nome do Senhor vai ser exaltado. Sabe o que vai acontecer? Praga alguma chegará na minha tenda, porque a palavra do Senhor está em mim, eu estou pedindo para o Pai. Essas palavras têm autoridade para se acontecer. Como você tem visto a tua vida? Tem pessoas que não conseguem falar coisas boas, conseguem pensar coisas boas, não conseguem trazer decretos bons para a sua própria vida e para as pessoas ao seu redor. Sabe aquele irmão lá? Ela é feio e não vai fazer nada na vida. Só fala assim as pessoas. Mas não, use sua boca para abençoar. Ele é lindo e vai ser um grande homem usado por Deus. Está vendo esse grupo de louvor? Vai tocar as nações. Eles vão muito além daquilo que nós podemos ver e achar. Apesar de pessoas acharem que não, eu creio que vai. Eles creem que vai, eles vão. Como está sendo a situação da tua casa, irmãos? Para de falar que fulano não tem jeito. Tem jeito sim, Jesus tem jeito para todas as coisas. Sabe, igreja, o Espírito Santo. Tem um morcego aqui, irmão. A Bia pulou quase em cima da cadeira, pulando do morcego. O Espírito Santo me disse assim: ei, você aí na sua casa, que mais que um rei tem que fazer? O que você pensa que um rei tem que fazer? Começa a meditar isso nessa semana. Será que um reino tem que ser sujo? Se você fosse um rei num palácio, pensa nisso, ele deveria ser sujo? Então não jogue sujeiras no chão, porque você é o rei, você que tem que manter o seu reino limpo. O que mais que um rei tem que fazer, amados? Pense na sua casa. Medite nessa palavra, nessa mensagem. Eu estou aqui para reinar em vida e como filho. Que a palavra do Senhor permaneça em vós, igreja. Eu queria pedir um louvor. Canta assim: que os olhos viram e ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, igreja. Sabe, nós estamos reinando aqui, mas Deus tem coisas muito maiores. Para quando nós deixarmos de ser meninos espirituais e pudermos alcançar o trono da graça. Então nós vamos usufruir de toda a boa vontade de Deus, porque o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Eu já tenho livre acesso ao trono do Senhor. Se as palavras do Senhor permanecerem em mim, o que eu pedir no nome do Senhor será concedido. Eu vou pedir libertação, eu vou pedir uma vida nova, eu vou pedir que minha vida seja abençoada, eu vou falar. Ei, começa a reinar como um filho de Deus Altíssimo. Porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, não subiu o coração do homem, é o que o Deus tem planejado para mim e para você. Comece a reinar, igreja. Ei, jovem, começa a reinar, jovem. As tribulações
Neste tempo presente não se comparam com a glória. As tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem do que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. 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 Poderoso, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. É poderoso, sobrenatural, é sublime. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem e preparado para aqueles que o amam. Igreja, comece a reinar, igreja. Comece a tomar posse de todas as coisas que Deus tem para a sua vida. Tome posse dessa autoridade que o Senhor pôs sobre a tua vida. É tempo de nós aceitarmos e começarmos a tomar posse daquilo que Deus tem para nossas vidas. Isso não é nenhum começo daquilo que Deus tem para mim e para você, amados. Amém?
Que a graça do nosso bom Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós. Nos vemos amanhã, visemos na terça, no sábado, se Deus permitir presencialmente. Isso vai passar em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos continuar louvando ao Senhor mais um pouco. E um grande abraço em nome de Jesus.